Hoje vamos recapitular o filme chamado Godzilla Minus One. Em 1945, durante o final da Segunda Guerra Mundial, o piloto kamikaze Koichi Shikishima aterrissa seu avião Mitsubishi A6M0 na base japonesa na ilha Odo. Os outros mecânicos informam ao seu chefe, Sosako Tachibana, que não encontraram nenhum problema com a aeronave. Tachibana conclui que Shikishima abandonou sua missão, fingindo problemas técnicos. Shikishima sai frustrado e se senta à beira d'água. Durante a noite ouvem-se passos pesados. Os soldados próximos acendem uma luz e descobrem que o temido Godzilla está chegando para atacar. Shikishima recebe ordens para operar a metralhadora na aeronave na tentativa de deter o monstro, mas ele fica paralisado ao ver seus companheiros sendo mortos um por um. Shikishima tenta escapar, mas acaba perdendo a consciência. Ao despertar, percebe que apenas Tachibana e ele sobreviveram ao ataque. Shikishima é consumido pela culpa de sua covardia e pelas mortes dos homens na ilha Odo. Mais tarde, Shikishima volta para sua vila em Tóquio, que está arrasada pela guerra. Lá, ele encontra uma mulher chamada Sumiko, cujos filhos morreram no incidente da ilha Odo por causa da inação de Shikishima. Ela o repreende por sua covardia. Além disso, Shikishima descobre que seus próprios pais foram mortos nos bombardeios aéreos. Ele se encontra desolado, assombrado por seus erros do passado. Um dia, enquanto está fora, Shikishima testemunha alguns homens perseguindo uma mulher, Noriko Oishi, que coloca algo em seus braços antes de continuar a fugir. É um bebê. Depois de algum tempo, Shikishima considera deixar o bebê, mas acaba não conseguindo fazê-lo. Noriko o encontra novamente e o segue até sua casa. Ela revela a Shikishima que o bebê não é dela, mas que o encontrou depois que os pais presumivelmente morreram nos bombardeios. Apesar das hesitações iniciais de Shikishima, ele e Noriko formam uma parceria improvável, com Noriko cuidando de Akiko. Um ano depois, Shikishima se une a uma equipe de ex-militares navais encarregados de desativar minas marinhas ao redor do Japão. Eles usam um barco de madeira especialmente projetado para evitar acionar minas magnéticas. A equipe inclui Noda, um ex-desenvolvedor de armas navais, o capitão do barco Akitsu e Shiro Mizushima. Durante esse período, Shikishima é assombrado por pesadelos recorrentes do incidente na ilha Odo. Noriko informa a Shikishima que conseguiu um emprego em Ginza e pede a ele que cuide de Akiko enquanto ela estiver fora. Em 1947, a equipe está estacionada perto do atol de Bikini, onde ocorreu a Operação Crossroads. Noda revela ao grupo que Godzilla foi avistado novamente, desta vez perto das ilhas Ogasawara. Ele acredita que Godzilla é uma criatura pré-histórica que cresceu muito e é bastante poderoso. Devido às tensões com a União Soviética, os Estados Unidos não estão ajudando o Japão. O governo secretamente encarrega a equipe de Shikishima de atrasar Godzilla até que um cruzador pesado, o Takao, possa chegar de Singapura. O lagarto gigante, agora mutado pelos testes nucleares dos Estados Unidos, avança em direção a eles. Shikishima dispara contra Godzilla, mas seus tiros se mostram ineficazes. A equipe então lança uma mina que entra na boca de Godzilla e disparam para explodi-la. Embora isso derrube brevemente Godzilla e destrua metade de seu rosto, ele começa a se regenerar e curar sua ferida. O navio Takao chega e dispara contra Godzilla, mas o monstro mergulha enquanto carrega seu raio de calor. Um flash de luz surge e o Takao é destruído por Godzilla. A equipe é resgatada e Shikishima fica irritado ao descobrir que o governo está mantendo em segredo a informação sobre Godzilla para evitar o pânico público. Pouco depois, Shikishima volta para casa e compartilha com Noriko o que aconteceu no mar. Ele relembra seu encontro anterior com Godzilla e a culpa que sentiu por ter sobrevivido enquanto outros que ele se importava morreram. Noriko o conforta em seus braços. Alguns dias depois, Ginza é atacada quando Godzilla chega à terra firme. Um trem em que Noriko está é atacado e destruído pela criatura, mas ela consegue escapar. Shikishima percebe que Noriko está em perigo e corre para a cidade para tentar resgatá-la, enquanto todos os outros estão correndo em pânico. Enquanto ele alcança Noriko, o exército tenta lutar contra Godzilla, até que mais uma vez ele começa a carregar seu raio de calor. Enquanto Ginza é devastada, uma explosão subsequente ecoa pela cidade. Noriko empurra Shikishima para um beco, enquanto ela é arrastada pelo vento da explosão. Shikishima não consegue encontrar Noriko e presume que ela está morta enquanto ele grita ao contemplar a cena horrível deixada por Godzilla, que mais uma vez se retira para o oceano.
A mídia relata que Godzilla deixou 30 mil mortos e feridos, além de 20 mil casas e edifícios destruídos. Também tornou a área radioativa e inabitável para os seres humanos. Depois de lamentar a possível morte de Noriko junto com seus amigos, Shikishima participa de uma reunião com seus antigos companheiros de equipe. Eles elaboram um plano chamado Operação Wada Tsumi para derrotar Godzilla. O plano envolve atrair Godzilla para a profunda fossa de Sagami, onde pretendem prendê-lo em uma teia de cabos cheios de gás freon para afundá-lo rapidamente até o fundo do oceano e esmagá-lo sob a imensa pressão. O governo japonês e os Estados Unidos se recusam a ajudar. Então os homens decidem colocar o plano em ação por conta própria. Se a armadilha subaquática falhar, a segunda melhor esperança é que Godzilla seja trazido para a superfície e morto por descompressão explosiva usando balões. Como não é uma ordem, alguns homens, com medo de morrer ou deixar suas famílias sozinhas, se recusam a participar e saem da sala. Os que permanecem estão comprometidos em cumprir a missão. Mais tarde, Shikishima encontra Tachibana novamente e pede sua ajuda para consertar um avião de combate cheio de explosivos. Ele pretende voar na boca de Godzilla para destruí-lo por dentro. Shikishima está ciente do risco de não retornar e potencialmente deixar Akiko órfã novamente. Embora Tachibana tente convencê-lo a não fazer isso apenas por vingança por Noriko, Shikishima persiste em sua decisão. Ele envia uma carta contendo dinheiro para Sumiko, a vizinha, e pede que ela cuide de Akiko. Shikishima finalmente decola com o avião. Os homens começam a colocar seu plano em ação quando Godzilla emerge mais uma vez. O monstro avança em direção à Terra, mas Shikishima voa em sua direção e dispara em seu rosto, fazendo-o recuar para o oceano. O plano de Noda é ativado, com os mecanismos puxando brevemente Godzilla para debaixo d'água. Mas Godzilla prova ser muito resistente. Ele sobrevive tanto a isso quanto à explosão dos balões. Outros navios se unem na tentativa de puxar Godzilla para cima, mas apesar de seus esforços, eles falham em matá-lo e apenas o deixam mais irritado. Godzilla se prepara para mais um enorme raio de calor, com todos os soldados se preparando para uma morte iminente. Então Shikishima retorna e voa com o avião carregado de explosivos diretamente na boca de Godzilla, ejetando-se antes do impacto. Um flashback mostra que Tachibana lhe contou sobre o botão de ejeção. A cabeça de Godzilla explode, e o resto de seu corpo logo se desintegra. Os outros celebram isso e a sobrevivência de Shikishima. Ao retornarem para Tóquio, Shikishima encontra Sumiko chegando com Akiko, acompanhadas de um bilhete. Eles correm para o hospital, onde encontram Noriko viva, embora possivelmente com envenenamento por radiação. Shikishima se reúne com ela, emocionado e feliz. Na cena final, um pedaço da carne de Godzilla afunda e começa a se regenerar. Espero que tenham gostado. Até a próxima.